Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Vamos dar continuidade hoje à nossa revisão número 3 de História do Brasil para o concurso da ESA. Vamos falar da União Ibérica e expansão territorial. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos dar início então à nossa revisão de hoje. Vamos iniciar falando do fim da dinastia de Avis. O que acontece? Acontece que o rei de Portugal era Dom Sebastião I. Dom Sebastião I vai morrer na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, norte da África, contra os árabes, lá em 1578. Dom Sebastião I não possuía herdeiros para assumir o trono lusitano. O tio-avô do rei falecido, ou seja, de Dom Sebastião, era o cardeal Henrique, era religioso, já velhinho. Ele vai assumir o trono, mas vai acabar falecendo em 1580. E com a morte de Dom Henrique, vai ocorrer o fim da dinastia de Avis. Então vai haver uma tamanha disputa político-militar para ver quem assumiria o trono lusitano. Nessa disputa, vai sair vencedor quem? Filipe II, que era neto do rei Dom Manuel I, o Venturoso de Portugal, o mesmo rei do descobrimento do Brasil. Tá? Filipe II era rei da Espanha e passou a ser rei da onde? De Portugal e de todas as suas colônias, incluindo o Brasil. Com a ascensão de Filipe II, teve início a chamada União Ibérica ou União Peninsular, que vai de 1580 a 1640. Filipe II, ele pertencia a uma das mais importantes dinastias da Europa, a dos Habsburgos ou Casa d'Áustria. Durante o século XVI, a Espanha era uma das maiores nações europeias. Esse foi um fator que levou alguns historiadores a dizer, a classificar esse século XVI como preponderância espanhola. Só que é o seguinte, durante a União Ibérica, os inimigos espanhóis, por exemplo, Inglaterra, França e Holanda, passaram também a ser inimigos de quem? De Portugal e, consequentemente, do Brasil. Quando Filipe II ele assume o trono lusitano, ele recebeu a imposição de duas principais exigências dos portugueses. Primeiro, deveria preservar a estrutura administrativa de Portugal e também preservar o exclusivo metropolitano, ou seja, o pacto colonial, aquilo que já vinha acontecendo, ou seja, o comércio, por exemplo, do Brasil com Portugal ser feito somente por navios portugueses. Essas exigências, elas nem sempre foram cumpridas pela Espanha, tá? Em 1581, os espanhóis assinaram o Juramento de Tomar, que estabelecia que o idioma, os costumes e as leis de Portugal e de suas colônias seriam mantidos. E no Brasil, que se tornou então uma colônia espanhola, pode-se dizer que houve 3 mudanças significativas durante esse período. Primeira delas, houve a ampliação dos poderes do provedor-mor. Quem era o provedor-mor? Era aquele auxiliar do governador-geral responsável pelas finanças, para tentar diminuir o quê? A corrupção e os abusos na arrecadação de impostos. Foi criado também o Tribunal de Relação de Salvador, em 1587, para descentralizar a estrutura judiciária da colônia. Vai ser criado também o Estado do Maranhão, com a capital de São Luís, separado do governo geral, para melhor combater as incursões estrangeiras. Acontece que também, durante essa União Ibérica, vai ocorrer o seguinte, a independência holandesa. A Holanda e outros territórios ao norte da Europa pertenciam a quem? À Espanha, até o século XVI. Só que em 1581, esses territórios ao norte da Europa, eles vão conquistar a sua independência, proclamando a República das Províncias Unidas. E a capital dessa república foi Amsterdã. Agora, o que vai acontecer?
lógico que a Espanha não gostou dessa ação, não gostou dessa independência holandesa. Então, nós vamos ver que as relações comerciais entre Portugal e Holanda vão ser afetadas. Por quê? Porque Filipe II vai decretar o embargo espanhol, no qual proibia qualquer relação comercial entre Espanha e suas colônias, como foi o caso do Brasil, de negociar com os holandeses. Com isso, o negócio do açúcar foi duramente afetado no Brasil, pois quem refinava, transportava e comercializava o açúcar brasileiro eram quem? Eram os holandeses. Como uma reação ao embargo espanhol, a Holanda vai agir militarmente contra alguns domínios da União Ibérica. Então, vai pilhar a costa africana em 1695 e vai pilhar Salvador, na Bahia, em 1604. Em 1621, vai ser criada pelos holandeses a Companhia das Índias Ocidentais, pela sigla ali WIC. Uma tentativa de romper com o embargo espanhol. Então esse era o objetivo, né? De romper com o embargo espanhol para retomar o que? O lucrativo comércio do açúcar para os holandeses. E foi essa companhia que vai planejar e vai executar a invasão do território brasileiro. Os holandeses, eles vão tentar, então, invadir a Bahia em 8 de maio de 1624. Embora eles tenham conseguido ocupar Salvador, eles não vão conseguir permanecer por muito tempo. Acontece que na Bahia, o governador baiano, Diogo Mendonça Furtado, que sabia dos planos dos holandeses, não tomou nenhuma medida. Ah, não vou dar bola, né? Deixa vir. O resultado foi a invasão holandesa. E o governador da Bahia foi preso e levado para Amsterdã. E o governo da Bahia, então, passou a ser ocupado pelo holandês Van Dort. Então, quem era o governador do Brasil holandês na Bahia? Era Van Dort. Quem era o governador antes da invasão? Então, né, nós temos que lembrar. Reação dos colonos. O que acontece? Os colonos não vão aceitar essa invasão holandesa, não vão deixar por menos. Então, após a ocupação de Salvador, os colonos, juntamente com os portugueses, espanhóis e indígenas, se voltaram contra o invasor. E nesse combate nós temos que lembrar do bispo Dom Marcos Teixeira. Por quê? Porque ele vai mobilizar a população através de um apelo católico. Tá? Por quê? Porque os holandeses eram calvinistas, então foi meio que uma briga religiosa. A resistência à invasão holandesa obteve alguns êxitos, como a morte de Van Dort. E a rendição holandesa se deu por meio de uma esquadra luso-espanhola que recebeu o nome de Jornada dos Vassalos. Então, como ficou conhecida a esquadra que derrotou, que fez se render os holandeses na Bahia? Vai ser a Jornada dos Vassalos. Essa primeira tentativa de invasão holandesa, ela ocorreu praticamente em um ano, não é, de 1624 a 1625. Acontece que após a expulsão dos holandeses da Bahia, a Companhia das Índias Ocidentais ela vai quase ir à falência. Porém, esse prejuízo vai ser recompensado em 1628, quando os holandeses eles vão assaltar uma frota de navios espanhóis carregados de ouro e prata das Américas, próximo às Antilhas. Então, lá próximo às Antilhas, os holandeses encontraram essa frota de navios espanhóis, os atacaram e pegaram toda a ouro e toda a prata e conseguiram refinanciar uma nova invasão ao território brasileiro, só que dessa vez não mais na Bahia, mas sim em Pernambuco, em 1630, a capitania mais lucrativa da época. Então, uma poderosa esquadra holandesa chegou ao litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630 e vai dominar então Recife e Olinda. O governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Sem forças para reagir, ele vai se refugiar aonde? No interior do território, ali entre Olinda e Recife, no local onde ele vai fundar o chamado Arraial do Bom Jesus, que era o principal foco de resistência. Matias de Albuquerque
vai usar a tática da guerrilha para tentar conter a invasão holandesa, criando a chamada Companhia das Emboscadas. O que eu tenho que saber dessa invasão holandesa? Primeiro, ela ocorreu aonde? Em Pernambuco, em 1630. Quem era o governador de Pernambuco da época? Matias de Albuquerque, que sem força para reagir vai fundar o quê? O Arraial do Bom Jesus. E usou a tática da guerrilha, com o nome, né, chamada Companhia das Emboscadas. Eu tenho que associar esses nomes com a invasão holandesa em Pernambuco. A resistência luso-brasileira, ela vai perdurar, né, por aproximadamente 5 anos. Entretanto, os holandeses vão conseguir dominar o território brasileiro quando? Aquele território pernambucano. Quando Domingos Fernandes Calabar, que era um conhecedor da região, que ficou conhecido como traidor do Brasil, passou a ajudar os holandeses. O que acontece é o seguinte, a partir de então, os holandeses vão conseguir dominar a região. E hoje se fala, os historiadores tratam, né, o Calabar como traidor do Brasil, enfim. Mas qual foi o Brasil que Calabar traiu, por exemplo? Ou seja, um país que era português, mas que estava sob domínio espanhol, que naquele momento estava sendo invadido pelos holandeses. E muitos outros senhores de engenho, por exemplo, queriam retomar os negócios do açúcar com os holandeses. Então, não foi só Calabar que traiu o Brasil, foi muitos outros. Acontece que Domingos Fernandes Calabar foi pego como o principal traidor do Brasil. Após ter sofrido uma série de derrotas, a resistência do Arraial do Bom Jesus não vai conseguir mais se manter. Matias de Albuquerque, né, então ele sai do Arraial do Bom Jesus e vai conquistar a cidade de Porto Calvo, que na época estava dominada pelos holandeses, no atual estado do Alagoas, onde vai mandar prender e enforcar Domingos Fernandes Calabar pelo crime de traição. Após a consolidação do Estado holandês, a Companhia das Índias Ocidentais vai passar a organizar a região. Devido aos conflitos que haviam ocorrido, houve muita desordem na produção de açúcar e no controle dos escravos. Então, nessa época, por exemplo, o Quilombo dos Palmares cresceu muito, tá, durante a invasão em Pernambuco. Por quê? Porque houve muitas fugas das fazendas. Os senhores de engenho e os holandeses queriam prosseguir com o negócio do açúcar. Para que isso fosse possível, a Companhia das Índias Ocidentais vai enviar ao Brasil o conde João Maurício de Nassau-Siegen, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Nassau vai chegar em Pernambuco em 1637 e vai governar até 1644. Pretendia governar o Brasil holandês com a colaboração de quem? Dos luso-brasileiros. Durante o seu governo, a Companhia das Índias Ocidentais vai conceder créditos aos senhores de engenho para reaparelhar e ampliar a produção açucareira e comprar escravos. Durante o governo de Nassau, houve tolerância religiosa para com o catolicismo, judaísmo, protestantismo. Embora não fosse um dos objetivos principais dos holandeses, expandir o calvinismo, que era a religião oficial do Brasil holandês, ele até foi incentivado. Só que Nassau, o seu jeito de governar, foi bastante cauteloso quanto a isso. Ele sabia, se ele quisesse impor o calvinismo, ele ia gerar um clima de revolta. Então ele não incentivou tanto o calvinismo assim, embora fosse a religião oficial do Brasil holandês. Nassau ele vai investir em obras urbanas e na vida cultural do Brasil holandês. Em Recife foram construídas casas, pontes, ruas e obras sanitárias. Nassau fundou a cidade de Maurícia, hoje bairro de Recife. Durante seu governo, para o Brasil holandês, chegaram diversos artistas, médicos e astrônomos holandeses. Médicos que inclusive, estudaram fauna, flora da região ali, e descobriram várias curas para algumas doenças, enfim. Nassau ganhou prestígio dos pernambucanos, porém, ele era acusado pela Companhia das Índias Ocidentais por furtar dinheiro, ou seja, gastar com coisas desnecessárias. Ou seja, olha, você está no poder aí, você não é
para desenvolver esse lugar. Eu só quero que você, né, me dê lucros. Era isso que a companhia queria. E Nassau vai acusar a companhia de agir com excessiva ganância. E esses fatos colaboraram com a saída de Nassau do governo em 1644. Então, antes de nós falarmos dos motivos que sucederam esta saída de Nassau do poder, né, que vai ser a insurreição pernambucana, a expulsão dos holandeses, nós vamos passar agora o momento para falar da restauração portuguesa, que ocorreu durante, sim, o domínio holandês. Então, em 1640, a coroa portuguesa se libertou do domínio espanhol, colocando fim à União Ibérica. O Duque de Bragança, através do episódio conhecido como Restauração, vai assumir o trono lusitano e vai inaugurar a dinastia de Bragança, com o título de Dom João IV. Logo após assumir o trono, Dom João IV vai assinar um acordo de paz de 10 anos com os holandeses, que ainda dominavam Pernambuco. Porém, devido às insatisfações por parte dos luso-brasileiros após a saída de Nassau do governo, a trégua dos 10 anos, que foi como ficou conhecido este acordo, teve fim antes do tempo estipulado. Outro fator importante desta restauração portuguesa, né, desse governo de Dom João IV, porque ele criou o chamado Conselho Ultramarino em 1642. O Conselho foi o órgão que substituiu o Conselho das Índias. Com a criação desse órgão, o poder dos donatários, que já haviam sido diminuídos quando houve a criação do governo geral, foram diminuídos mais ainda. A administração colonial passou a ser feita mais intensamente, pois o Conselho Ultramarino estava subordinado diretamente ao rei e comandava tanto os governadores gerais como os juízes de fora. Quem eram esses juízes de fora? Eles surgiram a partir da restauração portuguesa para comandar as chamadas câmaras municipais, no lugar de quem? Dos juízes ordinários, que já atuavam nas câmaras. Só que os juízes de fora, eles vão ser indicados diretamente pelo rei. Porque lembramos que, nas aulas anteriores, eu falei que as câmaras municipais dominavam o comércio local. Eram eles, os homens bons, né, que trabalhavam nessas câmaras, que dominavam o comércio local, dominavam, taxavam produtos, enfim, tiravam leis. Então, com a instituição dos juízes de fora, instituídos pelo próprio rei, né, nomeados pelo próprio rei, essas câmaras vão perder toda aquela força que tinham, tá? E não vão mais interferir tanto no governo geral como antigamente interferiam. Falamos da restauração portuguesa, agora voltamos para o Brasil holandês. E vamos falar agora da insurreição pernambucana. Por quê? Porque após a saída de Nassau do governo do Brasil holandês, a Companhia das Índias Ocidentais vai intensificar a sua busca por lucros. A Companhia das Índias começou a ameaçar os senhores de engenho para que começasse a produzir mais. Queriam que produzisse mais açúcar. E passou também a cobrar os empréstimos atrasados, sob pena de até mesmo confiscar os engenhos. Além disso, a companhia ela vai proibir qualquer culto religioso que não fosse calvinista, ou seja, vai ser intolerante em questões de religiosidade, vai impor o calvinismo. Isso vai gerar um clima muito ruim na região. Como reação dessas ações da Companhia das Índias Ocidentais, os luso-brasileiros vão iniciar em 1645 uma campanha para expulsar os holandeses do Brasil. E isso ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Então, a Insurreição Pernambucana, que vai iniciar em 1645, vai terminar somente em 1654, foi uma luta pela expulsão dos holandeses, que houve uma união de esforços de vários setores da época, da sociedade da época, como o caso de quem? Senhores de engenho se uniram a indígenas, africanos e portugueses para expulsar o invasor holandês. Alguns nomes desses revoltosos, né, contra o domínio holandês merecem destaques, como, por exemplo, os senhores de engenho André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira.
Os revoltosos, né, no caso os luso-brasileiros, vão angariar algumas vitórias, como por exemplo, Monte das Tabocas em 1645 e também as duas batalhas de Guararapes, 1648 e 1649. A primeira batalha de Guararapes, ela vai ocorrer de 18 e 19 de abril de 1648. Esta batalha, a primeira, ela é tida como a base do exército brasileiro, devido à união do índio, do negro, do português e do brasileiro contra a invasão estrangeira no Brasil, aquele sentimento de amor à pátria, de expulsar o invasor. E a data da batalha, 19 de abril, é considerada dia do exército. Então, a gente aprende na escola, dia 19 de abril é dia do índio, ficar pintando pena e cocar na cabeça. Não, dia 19 de abril é dia do exército brasileiro. Pode até ser dia do índio, mas para quem é militar é dia do exército brasileiro. Seguindo então, para auxiliar os luso-brasileiros na batalha, em 1653, Portugal vai enviar ao Brasil uma tropa de apoio aos luso-brasileiros. E em 1654, os revoltosos, com o apoio de Portugal, vão conseguir expulsar os holandeses do Brasil. E a rendição se deu aonde? Na Campina da Taborda. Então, uma questão de prova. Quando se deu, em qual local que se deu a rendição holandesa em Pernambuco? Na Campina da Taborda, em 1654. Entretanto, essa rendição holandesa somente se consolidou através de um acordo, principalmente firmado em 1669, que em troca do Nordeste brasileiro, Portugal deveria pagar o equivalente a 63 toneladas de ouro para a Holanda. Problema é o seguinte, depois da União Ibérica, depois da expulsão dos holandeses, Portugal mergulhou numa grave crise econômica. Após o fim da União Ibérica, a coroa portuguesa estava mergulhada nessa crise, pois havia perdido parte de suas colônias a outros países, como Inglaterra, França, Holanda, enquanto ainda estava sob o domínio espanhol, aquele período de 1580 a 1640. E para agravar ainda mais essa crise, os holandeses, após a expulsão do Nordeste brasileiro, vão levar mudas de cana-de-açúcar e começaram eles mesmos a plantar nas Antilhas. Como vimos, o português, o brasileiro, o colono, plantava o açúcar, produzia o açúcar, mas quem refinava, comercializava na Europa eram os holandeses, era o parceiro português. Só que com a expulsão do holandês, eles não, agora nós mesmos vamos produzir açúcar. Então pegaram as mudas, levaram para as Antilhas, começaram a produzir. As Antilhas ficam um ponto mais próximo da Europa, logo os custos de transporte eram menores. Então o açúcar antilhano ele vai ser mais rentável, para os europeus do que o açúcar brasileiro, devido às distâncias. Então em pouco tempo, o monopólio açucareiro português no Brasil chegou ao fim, pois surgiu um forte concorrente, o açúcar holandês ou antilhano. Entre os anos de 1650 e 1670, logo após ali a expulsão dos holandeses, a queda dos preços do açúcar brasileiro chegou a aproximadamente 50%. Então, a metade reduziu. Houve uma grave crise no Nordeste. A produção açucareira necessitou passar por um processo de readaptação e melhoramentos, e somente no século XVIII, o açúcar produzido no Brasil recuperou parte do prestígio no mercado internacional. E para tentar evitar que a crise fosse ainda maior, Portugal então fez alguns tratados, entre eles o Tratado de Methuen, ou Panos e Vinhos, assinado com a Inglaterra em 1703. Basicamente, esse tratado ele vai estipular que os portugueses deveriam comprar os manufaturados ingleses, enquanto os ingleses receberiam os vinhos portugueses. No começo, esse tratado até que foi vantajoso para os dois países. Contudo, com o passar do tempo, os portugueses, isso vai colaborar para a estagnação da indústria portuguesa e, futuramente, a canalização de grande parte do ouro que viria a ser descoberto no Brasil para a Inglaterra. Seguindo a nossa crise do açúcar, nós vamos ter a chamada Guerra dos Mascates. O importante quando tem revoltas, quando tem guerras, nós sabermos o nome da revolta, onde ela ocorreu, qual era o seu caráter, qual era o seu líder e qual foi o motivo. Basicamente isso. Ou seja, nesse slide se resume tudo que a gente precisa saber para a prova, basicamente.
Primeiro, local, Pernambuco. O local da Guerra dos Mascates foi em Pernambuco. Foi logo após a saída dos... foi pouco tempo, graças à crise do açúcar, né? E o caráter dela foi nativista. O que é o caráter nativista? É aquele que não há um interesse de desmembrar de Portugal. Seja, não tinha o interesse do Brasil, né, dos mascates, por exemplo, dessa Guerra dos Mascates, de se desvencilhar de Portugal. Não tinha esse interesse, por isso que era nativista. Era uma revolta, né, de objetivos internos. O líder da revolta, Bernardo Vieira de Mello. Qual era o motivo? O motivo é o seguinte: devido à queda da produção açucareira, né, aí como não vimos há pouco tempo a expulsão dos holandeses, os senhores de engenho de Olinda estavam indo à falência e começaram a pedir empréstimos aos comerciantes de Recife, que estavam cobrando juros bastante elevados. Acontece, então, que os senhores de engenho vão apelidar os comerciantes de Recife de mascates. Enquanto os comerciantes de Recife estavam enriquecendo, os senhores de engenho de Olinda estavam ficando cada vez mais pobres. E os comerciantes de Recife, vendo a sua importância, pediram ao rei de Portugal, nessa época já Dom João V, a elevação do povoado de Recife à condição de vila. Por quê? Porque o povoado de Recife, nessa época, pertencia a Olinda, ou seja, devia receber ordens de Olinda e pagar impostos a Olinda. O rei de Portugal vai acatar ao pedido dos comerciantes e vai elevar, então, não é, o povoado de Recife à condição de vila. Só que os senhores de engenho, encabeçados por Bernardo Vieira de Mello, não vão aceitar, vão se revoltar contra essa ação do rei, né, em favor dos comerciantes de Recife. E os revoltosos, então, vão invadir Recife, vão banir os comerciantes, que vão fugir com medo de serem presos, e os revoltosos, então, só vão ser reprimidos em 1711, quando o governo lusitano veio intervir na região. Então, o governo vai intervir, o Bernardo Vieira de Mello vai ser preso, juntamente com outros revoltosos, e vão ser condenados ao exílio. Os comerciantes vão retornar a Recife, que após a Guerra dos Mascates vai se tornar a capital de Pernambuco. Então, quando foi que Recife se tornou capital de Pernambuco? A partir da Guerra dos Mascates. Vamos falar agora da expansão territorial. Então, a população colonial, até o final do século XVI, ela variava em torno de 70 a 100 mil habitantes. A concentração dessa população estava disposta aonde? Ao longo do litoral, sendo povoado de Piratininga, futura cidade de São Paulo, o único mais interiorano. Frei Vicente Salvador, que escreveu em 1627 o primeiro compêndio de história do Brasil, afirmara que os portugueses permaneciam no litoral arranhando as costas como caranguejos. Por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Ou seja, parece que tem medo de adentrar o território, ficar ali na costa com tudo querendo levar para Portugal. Não é? A partir do século XVII, vai se dar o início a essa expansão do território brasileiro, ou seja, essa interiorização. Quais são os 4 sujeitos históricos que nós temos que lembrar quando a gente falar sobre interiorização? Primeiro, exploradores. Quem eram? Expedições militares, vulgo entradas. Bandeirantes, jesuítas e pecuaristas. Esses 4 sujeitos são os principais responsáveis pela expansão territorial do território brasileiro. Exploradores. Essas expedições, também conhecidas como entradas, eram expedições promovidas por quem? Pelo governo. E tinham como principais objetivos. Quais eram os principais objetivos? Defender a terra contra ataques estrangeiros, como, por exemplo, os franceses. E também procurar ouro e prata. Entretanto, sem resultado. Embora as entradas fossem expedições do governo, foram os colonos, juntamente com alguns povos indígenas, que conquistaram o norte e o nordeste da colônia, através de guerras contra outros povos nativos e na luta pela expulsão dos invasores. Como consequência dessas lutas e para melhor salvaguardar a posse, foram surgindo alguns fortes
no litoral, que deram origem a importantes cidades, como veremos agora. Então aqui nós temos 4 fortes que foram criados durante esta época da expansão territorial. Primeiro, Filipeia de Nossa Senhora das Neves, atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos ter o Forte dos Reis Magos, atual cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Fortaleza de São Pedro, atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E o Forte do Presépio, atual cidade de Belém, capital do Pará. Como é que eu faço para lembrar o nome, associar o nome com a cidade? Primeiro, Forte dos Reis Magos. Os Reis Magos visitaram Jesus Cristo quando? No Natal. Então lembra, Natal, Rio Grande do Norte. Fortaleza de São Pedro. Bom, Fortaleza é Fortaleza, capital do Ceará. Forte do Presépio. Jesus nasceu no presépio aonde? Em Belém. Logo, Belém, capital do Pará. O único que eu não consigo associar a alguma ideia assim é Filipeia de Nossa Senhora das Neves, que é a atual cidade, que está, né, na atual cidade de João Pessoa, na capital da Paraíba. Falamos das expedições das entradas e vamos falar dos bandeirantes. Como vimos, as entradas, elas eram expedições organizadas por quem? Pelo governo, para salvaguardar a posse das terras, procurar ouro e prata. Essas expedições, no caso as entradas, elas de certa forma respeitavam o Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada no território brasileiro ocorreu quando? Em 1504 e foi atribuída a Américo Vespúcio. Importante, né? Só que é o seguinte, do contrário das entradas, que eram expedições do governo, né, públicas, podemos dizer assim, surgiram as bandeiras por volta do século XVII. E as bandeiras eram expedições particulares, expedições privadas, ou seja, não havia apoio do governo. Essas expedições, as bandeiras, elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e tinham como principais objetivos procurar ouro e prata, escravizar os índios e capturar escravos fugitivos. Os bandeirantes adentravam o interior do território a pé ou a cavalo. Importante lembrar que durante o período da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, naquele período de 1580 a 1640, o Tratado de Tordesilhas não existia. Os bandeirantes eram brancos, mestiços, negros, índios. As bandeiras eram compostas ou por poucas pessoas, 15 ou 20, ou até mesmo centenas. E quem era o líder? Como era chamado o líder da bandeira? Era chamado armador. Tipos de bandeirismo. Nós vamos ter 3 tipos principais de bandeirismo. Primeiro, apresador. Buscava capturar índios para torná-los escravos. Bandeirismo prospector. Dedicava-se à busca por metais preciosos. E, por fim, o sertanismo de contrato. Era um contrato firmado principalmente pelo senhor de engenho com o bandeirante, para capturar escravos que haviam fugido das fazendas ou para destruir quilombos, como foi o caso do Quilombo dos Palmares. Né? Ou seja, os senhores de engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, que assim o fez em 1694. As bandeiras dedicadas ao apresamento indígena e à prospecção, né, ou seja, a busca por ouro e prata, partiu da onde? Principalmente da vila de São Paulo. Por esse motivo, não é, São Paulo é conhecida como a terra dos bandeirantes. A captura dos índios, que eram conhecidos como os negros da terra, então quando ouvir falar negros da terra, eu lembro dos índios, eram depois comercializados para trabalhar na lavoura, tá? Por exemplo, na lavoura canavieira, mas também no cultivo de outros produtos, como milho, feijão, mandioca, enfim. Além do trabalho na lavoura, os índios eram vendidos como escravos para trabalhar como índios de carga, transportando mercadorias do Planalto até o litoral. Os bandeirantes utilizavam-se de diversos métodos para capturar indígenas. Entre eles, se destacam a compra de índios presos por causa de guerras intertribais. Esse método ficou conhecido como resgates. Como funcionava isso? Uma tribo guerreava com outra. Dessa guerra surgiam os prisioneiros. Os prisioneiros eram presos, né? O bandeirante chegava, negociava com esses índios e pegava os presos para si e depois vendia-os como escravos. Por isso, esse
título de resgate. Os bandeirantes também vão começar a organizar expedições contra tribos consideradas hostis à colonização portuguesa. Dessa forma, poderiam escravizar o índio por meio da chamada Guerra Justa, de uma forma legal. Apesar das bandeiras de apresamento, ou seja, as bandeiras de apresamento, elas vão ser o quê? Um bom negócio durante o Brasil holandês, que vai de 1630 a 1654. Por quê? Porque os holandeses, nesse período, haviam conquistado também a costa africana, Pontos, e canalizaram o tráfico negreiro somente para a região do Nordeste, principalmente a região do Brasil holandês, faltando mão de obra para as demais regiões. Então, os bandeirantes vão se ater mais ao bandeirismo de apresamento. Para quê? Para capturar o índio, transformá-lo em escravo e comercializá-lo. O principal alvo do bandeirismo apresador era as missões jesuíticas, pois lá se encontrava o índio ladino, aquele que já conhecia os costumes e a língua portuguesa. Bandeirantes que merecem destaque quanto ao apresamento indígena, nós temos o Raposo Tavares e o Manuel Preto. Os padres jesuítas conseguiram, junto ao rei espanhol, autorização para defender as missões munindo de armamentos indígenas, e essa ação conteve, pelo menos, um pouco de tempo, os ataques dos bandeirantes. Acontece que, com o fim do domínio holandês, o tráfico negreiro ele foi reorganizado. Então, voltou a ter índios para as demais, escravos africanos para as demais regiões. Com isso, as bandeiras de apresamento perderam um pouco a sua força. Continuaram existindo, mas já não com tanta intensidade. Os bandeirantes, então, se voltaram mais ao sertanismo de contrato e a intensificar a busca pelo ouro, isto é, o bandeirismo de prospecção. E em 1674, o bandeirante chamado Fernão Dias Pais vai partir de São Paulo para a região do atual estado de Minas Gerais. Ele vai explorar aquela região durante 7 anos, só que na busca pelo ouro ele vai encontrar somente pedras de turmalinas. Por esse motivo, ele vai receber o apelido de caçador de turmalinas. Após Fernão Dias Pais, outros bandeirantes começaram a explorar esse mesmo caminho. Entretanto, diferentemente do Fernão Dias Pais, esses outros bandeirantes vão descobrir ouro no Brasil. Então, quem foi o responsável pela descoberta do ouro no Brasil? Foram os bandeirantes. Entre os bandeirantes que merecem destaque da descoberta do ouro, nós temos o Antônio Rodrigo Arzão. Ele vai descobrir ouro em Minas Gerais em 1693. Vamos ter o Pascoal Moreira Cabral, que vai descobrir ouro no Mato Grosso em 1719. E o Bartolomeu Bueno da Silva, que vai descobrir ouro em Goiás em 1725. Acontece que, com a descoberta do ouro, houve um fluxo migratório para a região das Minas, que eram mais ao interior do território. E para abastecer essas regiões, foram organizadas as chamadas monções. O que são as monções? Eram expedições fluviais que serviam para abastecer a região mineradora. Ou seja, as monções, elas carregavam, as pessoas carregavam as canoas com mantimentos, com alimentos, com roupas e transportavam para a região mineradora. E também servia como comunicação entre essas regiões. Falamos das entradas, que eram as expedições enviadas pelo governo, falando das bandeiras, que eram as expedições particulares. E agora vamos falar do terceiro sujeito que auxiliou na interiorização do território brasileiro, que são os jesuítas. A ordem jesuíta ela foi fundada por Inácio de Loyola em 1534. Um dos objetivos era que os missionários fossem como que soldados do catolicismo. E em 29 de março de 1549 chegou na Bahia os primeiros jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar os índios. Os jesuítas, eles receberam sesmarias para instalar as chamadas missões. Os índios, fugindo da colonização do litoral, eles vão indo para o interior do território, as tribos. E os jesuítas vão indo também, sem se dar conta que estão auxiliando a colonização do território brasileiro mais ao interior. O trabalho na missão jesuítica estava concentrado
na celebração da missa, na administração dos sacramentos e aculturação dos índios. O trabalho ele era comunitário. Os jesuítas buscaram interferir no modo de vida dos índios, né? Ou seja, entregaram uma casa para cada família. Antes, todos viviam nas ocas, todo mundo junto. Agora não, cada um tem a sua família, cada um tem a sua casa. Também proibiram a poligamia, ou seja, o índio tinha várias mulheres, tinha que ter só uma. Ó, você escolhe só uma, é só que você tem que ter. E também a nudez. Normalmente, os padres optavam por evangelizar quem? As crianças, porque eram mais receptivas do que os adultos e também elas poderiam incentivar os pais. É importante aqui nas missões jesuíticas do norte, o trabalho indígena se dedicava na extração das chamadas drogas do sertão, né? Guaraná, enfim, frutas da região lá. Vamos falar, nesse momento, de uma revolta que ocorreu entre senhores de engenho e jesuítas. Novamente, nós temos que saber o local, o caráter, o líder e o motivo da revolta. Local da revolta de Beckman, ocorrida em 1684. Foi aonde? Foi no Maranhão. O caráter dela, nativista. Quem era o líder? Manuel Beckman. O que acontece? Devido à falta de mão de obra para a produção açucareira, muitos senhores de engenho do Maranhão queriam escravizar os índios que estavam nas missões jesuíticas. Aliado a isso, houve uma grave crise econômica na produção açucareira na região a partir de 1650. Como vimos, né? Houve o quê? Também, né? A questão da crise do açúcar. Pois os senhores de engenho não tinham condições de comprar o escravo africano, que estavam muito caro. Em 1682, o governo resolveu criar a Companhia Geral do Comércio do Maranhão para tentar conter a crise da região. Qual era a missão dessa companhia? De enviar, né, até 500 escravos por ano, durante 20 anos, ao Maranhão. Só que eles não vão conseguir cumprir esse objetivo. Então, os senhores de engenho, encabeçados por quem? Por Manuel Beckman, vão organizar um movimento para acabar com a Companhia Geral do Estado do Maranhão e com a influência dos jesuítas. E também os revoltosos vão querer o quê? Autorização para escravizar os indígenas. Quando é que iniciou a revolta de Beckman? Vai começar no dia 24 de fevereiro de 1684. Com a invasão, né, dos armazéns da Companhia de Comércio e sua destruição. E também, né, a invasão no Colégio dos Jesuítas e a expulsão dos jesuítas do Maranhão. Então, qual foi a revolta em que ocorreu a expulsão dos jesuítas do Maranhão? Foi a revolta de Beckman. Os revoltosos criaram um governo provisório e Tomás Beckman foi encarregado de ir a Portugal avisar o rei sobre a situação. Quando o rei ficou sabendo, mandou prender Tomás Beckman e enviou um novo governador para o Maranhão, que foi Gomes Freire de Andrade, que chegando mandou enforcar o Manuel Beckman e outros líderes do movimento. Os jesuítas puderam retornar ao Maranhão. A Companhia de Comércio ela foi extinta e a escravização dos índios foi autorizada pelas tropas de resgate. Essa aí foi a revolta de Beckman, uma revolta entre os senhores de engenho e os jesuítas. Vamos falar agora, né, da pecuária, também muito importante para a expansão do território. A pecuária foi uma das principais atividades do período colonial, pois, além de servir como alimento, o gado era utilizado para mover um engenho e também nos transportes. Né? A primeira região criadora de gado foi o Nordeste. Então o gaúcho acha, né? Não, foi o Sul, né? Só pode ser o Sul, rapaz. Sul, gado, carne, churrasco, só pode ser o Sul. Não, o gado foi introduzido aonde? No Nordeste. A pecuária nordestina é mais antiga do que a pecuária do Sul. A administração colonial vai proibir, em 1701, a criação de gado a uma distância inferior aqui a 80 quilômetros do litoral. Esse fator vai contribuir para a interiorização do território, mesmo que sem querer. A ideia de Portugal é assim, olha, não, criação de gado aqui, ó, faixa de litoral, é lá para dentro lá, vai lá para dentro. Eles não se deram conta que eles estavam auxiliando na questão de interiorização do território, não era esse o objetivo. O objetivo é que, ó, a faixa litorânea aqui é para o quê? Produção açucareira. No final do século XVIII, a pecuária nordestina ela vai entrar em declínio.
devido à concorrência de Minas Gerais e às secas ocorridas entre 1791 e 1793. Por quê? Nós temos no começo da pecuária nordestina o abastecimento da região açucareira. Só que nós vamos ver que no século XVIII o foco sai do Nordeste e vai para onde? Vai para a região mais central, né? Ou seja, para a região de Minas Gerais. E nessa região de Minas Gerais vai começar também a ser produzido gado também, né? Ser criado gado, produzido gado, sendo criado gado, né? Também. E nessa região vai superar, né, a pecuária nordestina, tá? Que vai entrar em declínio e depois, em 1791 e 1793, uma seca muito grande assolou a região, decretando aí o declínio da pecuária nordestina. Agora sim, vamos falar da pecuária sulina, pecuária do Rio Grande do Sul. Não só do Rio Grande do Sul, mas da região sul do Brasil. Então, a única atividade importante durante o período colonial na região sul do Brasil foi a pecuária. Tá? Inicialmente, até ali o século XVIII, o propósito da criação de gado estava na produção de couro, sendo a carne desperdiçada. Com o passar do tempo, dos anos, se desenvolveu a produção de charque, nas chamadas charqueadas, por volta do ano de 1780. Devido ao clima frio, a região sul foi a única região produtora de manteiga. Vamos chegando na parte final da nossa revisão de hoje. Vamos falar das consequências, então, né, que houve das expedições militares, dos bandeirantes, né, dos pecuaristas, dos jesuítas, que foram os tratados de expansão territorial. Primeiro tratado, Tratado de Utrecht I, 1713. Eu tenho que saber, Utrecht I ou 1713. Por quê? Porque os livros trazem as duas nomenclaturas. O primeiro tratado foi firmado entre Portugal e França e determinava que o rio Oiapoque seria a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. O segundo tratado, o Tratado de Utrecht II, em 1715, foi assinado entre Portugal e Espanha, determinava que a colônia do Sacramento pertenceria a Portugal. Entretanto, não foi cumprido, pois houve resistência de quem habitava a região. Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha, determinava que a colônia do Sacramento pertenceria à Espanha, enquanto a região dos Sete Povos das Missões, né, atual estado do Rio Grande do Sul, pertenceria aos portugueses. Esse tratado utilizou do princípio do uti possidetis, ou seja, a terra pertenceria a quem já habitava a região. Tá? Entretanto, não foi cumprido. Houve uma intensa luta, a Guerra Guaranítica, contra a ocupação portuguesa na região dos Sete Povos das Missões. Uma dica, quando cai uma questão sobre tratados na ESA, você não sabe o que marcar, tiver a opção Madrid, marca Madrid. É uma dica minha. A não ser que marcar, chuta Madrid, então. Caiu lá na prova, sobre tratados, eu não sei. Não lembro. Na dúvida, marca Madrid. É que nem quando fala em Vargas. Na dúvida, ou de presidente, marca Vargas. É sempre assim. Normalmente dá certo. Tratados. Vamos seguir aqui, então. Tratado de El Pardo, em 1761. É também entre Portugal e Espanha e vai tornar nulas todas as disposições do Tratado de Madrid. Então, qual foi o tratado que anulou as disposições do Tratado de Madrid? Foi o Tratado de El Pardo. Principalmente a questão do uti possidetis, tá? E vai retomar as linhas de fronteira anterior a Madrid, tá? Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, assinado entre Portugal e Espanha, determinava que a colônia do Sacramento e região dos Sete Povos das Missões pertenceria à Espanha e Portugal receberia a ilha de Santa Catarina, que até então pertencia à Espanha. Contudo, Portugal não aceitou, inclusive está errado, ele tem que acertar depois, botar um ou, né, o tratado, pois não receberia quase nada em troca. E por fim, o Tratado de Badajoz, também assinado entre Portugal e Espanha, retomou basicamente as linhas do Tratado de Madrid, sendo a colônia do Sacramento entregue aos espanhóis e a região dos Sete Povos das Missões entregue aos portugueses. Temos um resumo desses tratados. Primeiro, Utrecht II, CS, Colônia do Sacramento, SPM, Sete Povos das Missões. Então, Utrecht II, Colônia do Sacramento, Portugal,
Espanha, Sete Povos das Missões. Depois, Madrid inverteu tudo. Madrid, Sete Povos das Missões, Colônia do Sacramento, Espanha. Lembrando que o Madrid é o que é hoje, atualmente. O cara pensa assim, Sete Povos das Missões, Rio Grande do Sul, pertence a Portugal, é Brasil. Colônia do Sacramento está no Uruguai, então pertence à Espanha. Então eu sempre lembro da língua, tá? Para não esquecer. El Pardo retornou o que era o Trecho 2, Colônia do Sacramento, Portugal, Sete Povos das Missões, Espanha. E esse foi o tratado que anulou o Tratado de Madrid. Tratado de Ildefonso, nada para Portugal, somente a ilha de Santa Catarina. Colônia do Sacramento, Sete Povos das Missões, para quem? Para a Espanha. E por fim o Badajoz, que retomou o que era Madrid, Sete Povos das Missões, para quem? Portugal. E Colônia do Sacramento, para a Espanha. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão número 3 sobre a União Ibérica e a expansão territorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Na próxima aula vamos falar sobre a mineração e nas aulas seguintes, independência, primeiro reinado, período regencial e por aí a gente vai trabalhando aí até o dia da prova para conseguir, até o dia da prova, terminar a nossa revisão para que você possa conseguir aí ter um bom resultado na prova. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.